Pacientes com coagulopatias, como hemofilias ou a doença de von Willebrand, podem acabar negligenciando a saúde bucal por receio de sangrar durante a escovação ou durante o uso do fio dental. Em função disso, esses pacientes podem acabar tendo risco maior de desenvolver gengivite, periodontite e cáries. Não é incomum que a primeira manifestação dessas desordens sanguíneas aconteçam durante tratamentos odontológicos, razão pela qual profissionais da área devem estar atentos à existência dessas patologias para tomar as condutas e os cuidados necessários com esses pacientes. E quando é que o profissional, familiar ou o paciente deve suspeitar dessas doenças? O primeiro dado que a gente pode obter deve estar descrito na história do paciente, que é algo a ser obtido durante a anamnese. Então, relatos de sangramentos gengivais, de hematomas, sangramentos em articulações, chamadas hemartroses, tá? Petequias e equimoses, devem sim chamar a atenção do profissional e elevar o seu grau de suspeita. E como conduzir esses pacientes? A princípio, devem ser solicitados hemograma e principalmente coagulograma para avaliar a função de hemostasia desse paciente. Vale lembrar que temos dois tipos de hemostasia. A primeira, atrelada à agregação plaquetária, podendo estar comprometida em plaquetopenias das mais diversas etiologias ou em doenças que afetem sua agregação. E temos a hemostasia secundária, que está atrelada à formação da rede de fibrina, dependente da atuação dos fatores de coagulação, avaliados pelos exames de tempo de protrombina, chamado TP, que avalia a via extrínseca, especialmente o fator 7, e tempo de tromboplastina parcial ativada, chamado TTPA, que avalia a via intrínseca, especialmente o fator 8, 9, 11 e 12. Além disso, esse paciente deve ser encaminhado aos cuidados do médico especialista, que neste caso é o hematologista. E quais os cuidados que devemos ter durante o atendimento odontológico destes pacientes? Deve-se usar cuidadosamente os sugadores, além de cuidados na formação de vácuo, na confecção, por exemplo, de próteses ou de moldes, especialmente na região do palato mole. Quanto aos analgésicos e anti-inflamatórios, deve-se usar preferencialmente paracetamol, dipirona e seus derivados, no caso para analgesia, e sempre que for necessário utilizar os anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Consultar o hematologista quanto a essa necessidade. Quanto à técnica anestésica, deve-se evitar a anestesia troncular, dando preferência à anestesia infiltrativa, intrabulbar e intraligamentar. Técnicas alternativas, como sedação com diazepam e analgesia com óxido nitroso, podem ser empregadas. Quanto às drogas anestésicas, não há nenhuma preferência, porém, a associação com o vasoconstrictor pode conferir melhor hemostasia. Quanto à periodontia, a sondagem periodontal, raspagem e alisamento supragengival pode acabar sendo realizados sem grandes riscos de sangramento. Devem ser fornecidas orientações de higiene ao paciente, sempre, pois tecidos inflamados eles acabam aumentando o risco de sangramento, bem como eles aumentam a mobilidade dentária, que eventualmente podem acabar indicando uma extração, uma exodontia, que é tudo que a gente não quer nesses pacientes. Na dentística, não há muitas preocupações, pois os procedimentos restauradores não costumam causar sangramentos. Deve-se ter cuidado, no entanto, com os materiais que são empregados nos procedimentos, apenas para evitar traumas em tecidos moles, especialmente em crianças que não costumam ficar quietas
na cadeira do dentista. Na endodontia, também, não há grandes riscos de sangramento, com esse tipo de tratamento tendo sempre a preferência, isso com o objetivo de evitar que o paciente precise de uma extração. Todavia, no caso de pulpectomia, é necessário bastante cuidado com o manejo das ferramentas para que estas não ultrapassem o ápice. Quanto às próteses, os tecidos moles devem ser também, novamente, manejados cuidadosamente durante os estágios clínicos de confecção das próteses para evitar equimoses. E, sendo a prótese parcial, tá, é de extrema importância que o paciente saiba que é necessário manter a higiene periodontal dos dentes remanescentes, a fim, novamente, de evitar uma inflamação. Na ortodontia, também não há contraindicação, devendo apenas ter cuidado nos estágios clínicos do tratamento e na instalação do aparelho para evitar trauma de tecidos moles. Além disso, aquela fase clínica também de estar fazendo exames, tá? Onde coloca aqueles instrumentos na boca, aqueles afastadores, na hora de fazer molde, cuidado novamente para não formar vácuo e acabar lesando tecidos moles, formando equimoses. Por fim, a cirurgia odontológica, perdão, que também é a especialidade mais preocupante para esses pacientes, pois só devem ser feitos tratamentos mediante necessidade. Deve ser sempre consultada a assistência médica do paciente para avaliar os riscos e, no caso de extrações do terceiro molar, que envolvem maiores traumas, devem ser feitos com reposição prévia de fatores de coagulação, com a recomendação do procedimento sendo avaliada pelo hematologista. Aqui está a referência utilizada para a elaboração deste vídeo e muito obrigado.